Sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma Aula Paraná, sexto ano. E hoje nós vamos falar na nossa aula de ensino religioso sobre os lugares sagrados. Então, aventureiros da cultura, vamos nessa conhecer alguns lugares sagrados que os arqueólogos, antropólogos, aventureiros se embrenham no mundo afora para conhecer a arquitetura, os diferentes lugares sagrados. E nossa aula de ensino religioso também vamos conhecer essa pluralidade dos lugares sagrados. Vocês estão prontos? Então, vamos lá! Existem muitos lugares sagrados em todo o planeta. Se tem uma coisa que caracteriza a diversidade religiosa, são os lugares sagrados, que além de ser importante para as religiões, também são patrimônio histórico, cultural, geográfico da humanidade. O objetivo da nossa aula é desenvolver atitudes de respeito aos diferentes lugares sagrados, aonde acontecem as práticas religiosas, mostrando como é relevante o papel que eles exercem na cidade. Como que eu vou desenvolver o respeito? Conhecendo. Conhecer para respeitar. Bom, mas para início de conversa, você sabe o que são lugares sagrados? Você conhece algum lugar sagrado? E quem não tem religião? Quais serão os lugares sagrados para quem não tem religião? Você tem algum lugar especial? Seu lugar especial, independente da religião? Aquele que lhe é sagrado ou aquele que é importante para você? Seja sua casa, seu quarto, um sítio, alguma praça. Você tem algum lugar especial para você que a gente pode dizer que esse lugar é sagrado para você? Bem, no meu caso, é a escola, um dos lugares sagrados. Aqui, Aula Paraná, é o meu lugar sagrado, é o lugar onde eu me sinto bem, onde eu me sinto especial, porque é aí que eu encontro vocês. Bom, vamos começar com uma atividade, afinal de contas, a nossa aula é para vocês, é com vocês. Escreva um ou mais parágrafos sobre o que você entende por lugar sagrado. Antes de eu revelar aqui todos os mistérios dos lugares sagrados, espero que vocês escrevam um ou mais sagrado, explicando com as suas palavras o que é um lugar sagrado. Descreva o lugar sagrado que você considera especial em sua vida, na sua vida. Qual é o lugar sagrado? E, claro, justifique o porquê. Então, tempo para vocês escreverem e já voltamos com mais um pouquinho da minha, da sua, da nossa Aula Paraná.
Voltamos com mais aula Paraná. E você teve um tempinho aí para você escrever sobre primeiro, o que você entende por lugar sagrado. Depois, qual lugar sagrado é importante na sua vida e aí justificando a sua resposta. Uma vez, estava ministrando um curso para professores e aí eu perguntei qual é o seu lugar sagrado. E uma senhora, uma professora que já estava quase se aposentando, ela disse, o lugar sagrado para mim é o meu quarto, a minha cama, porque o meu quarto é o local onde eu faço as minhas orações, é o local onde eu concebi os meus filhos, que agora filhos dela já estavam grandes, então ela tinha religião, mas para ela era o quarto dela, era o lugar mais sagrado, que era onde ela descansava, onde ela tinha suas boas noites de sono, então é relativo para cada um seu lugar sagrado, mas as religiões têm lugares especialmente sagrados. Além dos lugares sagrados, existem cidades sagradas, locais de peregrinação, ou seja, onde as pessoas caminham, vão até esse lugar para conhecer. E isso varia de religião para religião. Para algumas religiões, como africanas e indígenas, a natureza são os lugares sagrados. Rios, montanhas, lagos, florestas. Para outras tradições, como o judaísmo, cristianismo, islamismo, budismo, enfim, existem templos construídos, mesquitas, sinagogas, pirâmides, igrejas, enfim, é uma infinidade de lugares sagrados. Esses locais são especiais, a arquitetura conta histórias, é simbólico, é ritualístico, é no lugar sagrado aonde se encontram todos esses conteúdos que nós estudamos no ensino religioso. Temos aulas sobre símbolos, textos, ritos, mitos, festa, calendários, tudo isso se une no lugar sagrado. Porque dentro de um calendário religioso, o ritual ou a festa acontece no lugar sagrado. Então, quer dizer, no lugar sagrado, todos os elementos da diversidade religiosa se reúnem. Inclusive, dizem alguns estudiosos que um dos primeiros lugares sagrados conhecidos foram os cemitérios, porque foi quando enterramos o primeiro morto que nos diferenciamos de fato dos outros animais. E aí aconteceu um ritual de velório, as pirâmides, aliás, as cavernas, onde tem pinturas rupestres e alguns estudiosos dizem que aquilo já era um princípio religioso do xamanismo, a origem primitiva das religiões. A partir daí, muitos lugares sagrados foram surgindo. Bem, os lugares sagrados são espaços destinados ao encontro com o transcendente, ou seja, é lá que o ser humano encontra o seu sagrado. Também são patrimônio histórico e cultural da humanidade e são fundamentais para a cultura, para a tradição, por meio dos lugares sagrados, estudando inclusive os locais de antigamente, nós podemos conhecer a história da própria humanidade. Agora, vamos falar um pouquinho de certos lugares sagrados em específico. Vamos começar aqui pelo estado do Paraná. Na cidade de Foz do Iguaçu, tem muitos lugares sagrados, inclusive algumas mesquitas, igrejas, templos, aldeias indígenas, terreiros de Umbanda e Candomblé. Mas eu quero destacar um templo budista, porque existem vários tipos de budismo. Budismo indiano, budismo zen do Japão. Porém, lá em Foz do Iguaçu nós temos um templo budista da tradição mahayana, chamado Templo Budista Chen Twin, que é da tradição chinesa. É uma corrente budista que pertence à escola budista Terra Pura, dedicado ao Buda chamado de Buda Amitabha, que é um Buda celestial e, como eu disse, está na cidade de Foz do Iguaçu. Aqui é só uma foto do templo, e eu mesmo que tirei essa foto quando estive lá. E tem o Buda Amitabha, inclusive aquele Buda indiano é um Buda mais magro. O Buda, aquele Buda mais cheinho é o Buda chinês. Dizem que ele é o Buda que virá, por isso que ele é o Buda Amitabha, é um avatar de um Buda que virá. E ele é mais cheinho porque ele vai absorver todos os males da terra. É um templo muito bonito, onde só os monges que vivem lá fazem os rituais, mas ele é aberto para visitação. Inclusive lá tem uma fileira de Budas, que são as várias manifestações do Buda. Só visitando o lugar sagrado a gente já pode ter uma aula sobre o budismo chinês. É um templo muito bonito, vale a pena fazer aí o turismo religioso em Foz do Iguaçu para conhecer o templo Changchun, que além de tudo é um lugar sagrado, então, para as religiões orientais, no caso
do budismo chinês, Chengquan, da tradição Mahayana. Bem interessante. Vocês já conheciam? Sabiam que nós temos aqui no Paraná esse templo? Bom, quem é de Foz do Iguaçu sabe do que eu estou falando, ou quem já foi para lá visitar. Então, além das cataratas, que são lugares sagrados para os povos indígenas da região, temos também um templo budista aqui no estado do Paraná. São muitos, mas eu estou falando aqui desse templo em específico. Bom, existem lugares sagrados naturais e outros que são construídos, como eu já disse. Alguns são tão antigos quanto a própria humanidade. Isso porque o fenômeno religioso está ligado à origem do processo civilizatório e da formação das sociedades. Dizem alguns antropólogos que nós, claro, somos animais racionais, mas somos animais que têm cultura. E dentro da cultura está a religião. É difícil desassociar cultura e religião. Mas falei aqui de um templo oriental budista que está ali em Foz do Iguaçu. Pertinho temos um lugar sagrado natural, que são as cataratas, lugar sagrado para os indígenas. Inclusive tem toda uma mitologia Naipi-Tarobá. Fica aí a dica para vocês pesquisarem sobre folclore brasileiro, sobre as tradições indígenas, as lendas das cataratas, Naipi-Tarobá. É uma história bem interessante. Agora, falando de povos indígenas, além dos lugares sagrados, nós também temos lugares construídos dos povos indígenas. Porque quando a gente pensa em povo indígena, a gente imagina os indígenas do Brasil, tipo de cultura brasileira. Mas em toda a América, então América do Sul, América Central e América do Norte, existem os indígenas, ou ainda povos nativos, povos primevos, povos ancestrais, os povos originários, porque estavam aqui antes do processo de colonização. E eles também tinham grandes cidades. Os Inca, Maia e Azteca, que são povos chamados de pré-colombianos, construíram grandes pirâmides, muito parecidas com aquelas lá que estão no Egito, que é o norte da África. Mas temos a pirâmide Kukulcán, de origem maia, construída na antiga cidade de Chichén Itzá, no estado de Yucatán, no México. Tem várias, mas essa é uma das mais conhecidas. Inclusive, eles tinham um conhecimento astronômico fabuloso, que até hoje é difícil de explicar. Essa escadaria aqui, quando o sol chega no solstício de verão, você vê uma sombra descendo a escadaria, que seria uma das divindades, a serpente emplumada. Aqui aconteciam muitos rituais religiosos, então a função dessa pirâmide é uma função ritualística e é uma pirâmide sagrada para os povos maia, mas também existem pirâmides azteca, inclusive aqui na América do Sul, no Peru, nós temos Machu Picchu, que é a cidade sagrada do sol, construída no alto da Cordilheira dos Andes, uma cidade maravilhosa, hoje só tem ruínas, muitas pessoas vão até lá visitar, e ela é uma cidade construída de pedra, que também tem templos, mas eles moravam nesta cidade. Não se sabe muito bem explicar por quê, mas os povos indígenas abandonaram essas pirâmides antes da chegada da invasão, da colonização. Pode ter sido, alguns falam, por mudanças climáticas, pode ter sido por esgotar os recursos naturais, porque eram grandes cidades. O fato é que esses povos foram encontrados morando, os descendentes deles, nas florestas. Essas pirâmides já estavam abandonadas quando foram encontradas, mas continuam sendo sagradas, objetos de estudo, fazem parte da tradição indígena e então são templos construídos dentro da tradição dos povos indígenas. Muito interessante, né? Por isso que eu digo que vocês são aventureiros da cultura. Porque cada aula estamos fazendo descobertas arqueológicas, estamos fazendo descobertas culturais e aprendendo um pouco mais sobre o Brasil, sobre a nossa região, sobre o Paraná, mas também sobre o mundo. Outro lugar sagrado paranaense está na capital curitibana. Nós temos no Paraná muitos imigrantes que são palestinos, libaneses, enfim, que são de religião muçulmana, nossos irmãos islâmicos. E nós temos muitas mesquitas. Eu falei em Foz do Iguaçu, mas em Curitiba nós temos uma mesquita muito importante chamada Mesquita de Curitiba, Imam Ali ibn Abi Talib. Todos os azulejos vieram do Irã. Os tapetes lá dentro são tapetes persas, inclusive eles recebem muitas escolas, professores e alunos.
depois que passar a pandemia, vocês podem agendar com o nosso irmão Gamal Almaire, que é um dos responsáveis, um diretor religioso. Vocês podem agendar com a sua escola uma visita aqui na mesquita e ele dá uma aula sobre islamismo, conta característica do islamismo e fala do lugar sagrado. Característica, todas as mulheres têm que entrar com véu, então na porta tem véu. Tirar o calçado, todas as pessoas entram descalço, lá tem os tapetes persa. Senta-se no chão e lá acontecem os rituais religiosos, as orações na época do Ramadã, no período de jejum. O fato é que, então, em Curitiba temos essa linda mesquita, um lugar sagrado para os muçulmanos do mundo inteiro, mas aqui do Paraná, de Curitiba, aqui eles fazem suas orações, suas preces e vivem o seu sagrado. Então, o lugar sagrado dos muçulmanos, o nome é Mesquita. E aqui temos a mesquita de Curitiba, nessa belíssima foto aqui que ilustra um pouquinho do lugar sagrado do islamismo. Nos lugares sagrados acontecem os rituais, festas, leem-se os livros sagrados, orais e escritos, e também lá tem as suas representações simbólicas. Os lugares sagrados também são um espaço de propagação de preceitos éticos, valores morais das culturas e tradições religiosas. Um detalhe, em cima das mesquitas tem essas cúpulas, em alguns lugares tem a chamada lua crescente, que é uma lua com uma estrela, que é considerado um símbolo do islamismo, mas os islâmicos não têm símbolo necessariamente, é proibido qualquer tipo de iconografia ou que eles, dentro da tradição deles, a não ser que seja hilal, que eles chamam que são palavras do Corão, os hilal, mas a gente acaba reconhecendo o islamismo pelas mesquitas e pela lua crescente, que inclusive está na bandeira de alguns países muçulmanos. Agora, vamos fazer aquele break, aquela paradinha para vocês se envolverem aqui na nossa aula, mais ainda, vocês produzindo, vocês exercitando sua capacidade de argumentação, raciocínio lógico, testando os seus conhecimentos. Então vamos lá? Escreva um texto sobre o lugar sagrado de sua região ou cidade. Na primeira atividade, você falou de um lugar sagrado para você, para sua família, um lugar que é especial na tua vida e nem precisava ser religioso. Agora, eu quero que você fale de um lugar sagrado da sua cidade, da sua região. Descreva quais são as principais características. Eu falei ali que a mesquita tem os minaretes, que são aquelas colunas, que tem os tapetes persa, que tem os azulejos. Lá no templo Tiantuin tem as estátuas de Buda. Então tem toda a característica arquitetônica oriental. Descreva as características do lugar sagrado da sua região ou da sua cidade. Se preferir, você pode fazer um desenho identificando o lugar sagrado que você escolheu. Então você pode fazer um lugar, escolha o lugar sagrado da sua família ou da sua cidade, da sua região. Você pode tanto escrever um texto como desenhar. Se você escolher desenhar, escreva brevemente ali algumas características, qual é a religião, qual é o nome desse lugar sagrado. Então, agora é com vocês.
Voltamos com a minha, com a sua, com a nossa aula Paraná. E vocês tiveram um tempinho para desenhar ou escrever sobre um lugar sagrado da sua região, da sua cidade. Como estamos aqui no contexto do Paraná, existem muitas igrejas católicas históricas, aquelas de influência ucraniana, polonesa, alemã, para quem é mórmon, testemunha de Jeová, evangélico pentecostal, indígena também, as casas de reza, a casa de oração, os espíritas com as suas sociedades ou templos espíritas, também os muçulmanos, budistas, tantas outras religiões ou lugares sagrados que você pode descrever, além de rios, florestas, matas, cachoeiras. É uma diversidade muito grande. Aí você podia também ter desenhado, mas escrito algumas características. O importante é que você exercitar a sua capacidade de argumentação, sua criatividade, sua imaginação e desenvolver com isso o seu raciocínio lógico. Bom, além dos lugares sagrados que já falamos aqui, indígena, ocidental, dentro do cristianismo, muçulmano, falamos da mesquita, mas poderíamos falar das sinagogas judaicas. Agora vamos falar de uma outra religiosidade presente no Brasil, que são as religiões de matriz africana. As mais comuns, mais conhecidas são candomblé e umbanda. Bom, terreiro é o nome dado ao lugar sagrado das tradições afro-brasileiras. Pode variar conforme a região. Pode ser chamado de roça, casa ou ainda tenda. O nome é terreiro, mas em geral é um barracão, uma casa, uma garagem, onde acontecem as giras, que são os rituais das religiões de matriz africana. Nos terreiros acontecem os rituais, as festas, as danças, as oferendas para os orixás, que são as divindades do candomblé, mas que também são cultuados na Umbanda, que é essa imagem ilustrativa. Bom, vamos retomar um pouquinho aqui, relembrar o que aconteceu na nossa aula. Na aula de hoje nós iniciamos a nossa jornada nos lugares sagrados, conhecendo algumas culturas de diferentes religiões. Exploramos o entendimento do que é um lugar sagrado e conhecemos um pouquinho aí sobre mesquita, templo budista, pirâmide indígena, pirâmide maia e inca. Também falamos dos lugares sagrados das matrizes religiosas afro-brasileiras, que são os terreiros. Mas existem muitos outros lugares sagrados. Qual que é o importante? Você não precisa acreditar na religião do outro, mas tem que conhecer para respeitar. E é o objetivo da nossa aula de ensino religioso, que não é aula de religião, é ensino religioso, ou seja, conhecimento sobre o fenômeno religioso, sobre a diversidade cultural, porque o nosso Estado é laico, ou seja, não possui religião oficial. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, se divertido, aprendido um pouco mais. Termino dizendo o nosso habitual: seja menos preconceito, seja mais amor no peito. Não precisa ser perfeito, mas se não puder ser amor, seja pelo menos respeito. Até a próxima aula.